Olha o exercício de linkage para a gente começar a tentar entender como é que funciona de verdade na prática isso aí, a descoberta de genótipos, como eu falei, né? Os genótipos não obedecem o mesmo padrão da segunda lei, porque os pares de genes estão no mesmo par de cromossomos alelos, ou melhor, de cromossomos homólogos, desculpa. Vamos dar uma lida aqui para a gente poder tentar entender a questão. Olha só, em tomate, a cor do fruto é determinada por um par de alelos, onde o fruto dominante tem a coloração vermelha e o recessivo coloração amarela. Geralmente numa questão não aparece assim não, aparece descrito, mas o meu pouco espaço no quadro não me ajudou a escrever para vocês. Em relação à cor da flor, a flor roxa é dominante sobre a flor branca. Então o alelo dominante é da cor roxa, o alelo recessivo é da cor branca. O alelo dominante em relação à cor do fruto é da cor vermelha, o alelo recessivo é da cor amarela. Então essa informação tem a ver com serem dois pares de genes, nós estamos falando de um dihibridismo, certo? E esses pares de genes têm uma relação de dominância completa, onde o alelo da cor vermelha domina o amarelo, o alelo da cor roxa domina o branco. Legal? Aí vem a questão em si. Ó. Do cruzamento de uma planta duplo heterozigota, com uma homozigota recessiva, nasceram plantinhas nessa proporção. 410 vermelho e roxa, flor vermelha fruto vermelho e flor roxa, 410 fruto amarelo e flor branca, 90 fruto vermelho e flor branca, 90 fruto amarelo e cor roxa. Qual o genótipo dos pais? Quando você lê a pergunta, já imagina, porque resposta fácil, que coisa óbvia. Porque se é um duplo heterozigoto com um monozigoto recessivo, é mole eu colocar, ó. Um dos pais é duplo heterozigoto, azão azinho, bezão bezinho. E outro pai é homozigoto recessivo. Pronto, definir. Isso não é resposta. Por que não é resposta? Porque você tem que tomar um cuidado importante nesse cruzamento. A proporção de nascimento dos filhos. Como assim? Se nós estivermos falando da segunda lei de Mendel, esse indivíduo aqui ó, só vai formar de gameta para mandar para o filho o gameta do tipo azinho com bezinho. Porque ele não tem nem azão, nem bezão para mandar para o filho. Agora, esse indivíduo aqui, ele pode mandar 4 gametas diferentes, se estivermos falando da segunda lei de Mendel. Que quatro gametas são esses? Pode mandar azão com bezão, ou azão com bezinho, ou azinho com bezão, ou azinho com bezinho. Lembra disso? Porque podem fazer as 4 combinações, azão bezão, azão bezinho, azinho bezão, azinho bezinho. As 4 combinações podem aparecer. Qual é a probabilidade desse indivíduo mandar esse gameta para o filho? 100%. Qual é a probabilidade desse indivíduo mandar qualquer um desses gametas para o filho? 25%. Segundo a lei de Mendel, as chances são iguais. Você sabe que 100% é igual a 1, né? Então, olha só. Se eu juntar esse cara com esse aqui, a probabilidade de nascer o indivíduo, esse cara com esse, a probabilidade de nascer o indivíduo, azão do pai, azinho da mãe, bezão do pai, bezinho da mãe, é 25% vezes 100%. Como 100% é igual a 1, isso dá 25%. De nascer um indivíduo, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, 25% pelo gameta do pai, 100% pelo da mãe. 25% vezes 100% é igual a 25%, porque 100% é igual a 1. E isso acontece com os outros dois casos também. Tanto o gameta azinho bezão do pai, com azinho bezinho da mãe, como o azinho bezinho do pai, opa, aqui é bezão, com azinho bezinho da mãe. Nos dois casos, ó, azinho bezão do pai, 25%, azinho bezinho da mãe, 100%. 25 vezes 100%, 25% vezes 100%, 25%. Azinho bezinho do pai, azinho bezinho da mãe, 25% também. Ou seja, a proporção dos filhos vai ser exatamente igual. A proporção está dando igualzinho aqui. E só para você entender, olha só. Se é vermelho, é azão alguma coisa. Se é roxo, é bezão alguma coisa. Azão alguma coisa, bezão alguma coisa, é esse cara aqui, ó, 25%. Se é amarelo, azinho, azinho. Se é branco, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, 25%. Azão, azinho, bezinho, bezinho, 25%. Azinho, azinho, bezão, bezinho, 25%. E não é o que está aparecendo aqui. Por que a proporção não é a esperada? Porque o número de filhos nascidos aqui
não foi igual ao que a gente esperava de acordo com a segunda lei de Mendel. Porque possivelmente os cromossomos estão ligados. Porque possivelmente os genes estão ligados. Os genes estão no mesmo cromossomo. Está ocorrendo uma ligação gênica, um linkage, que altera essas proporções. Aí, de acordo com a alteração dessas proporções, é que você vai ter a proporção dos filhos que vão nascer. Por que a proporção está ligada, está alterada? Porque o crossing over pode acontecer ou não. Sabe o que a gente vai ter que descobrir aqui? Quem são os gametas parentais, quem são os gametas recombinantes. Isso que você vai ter que descobrir. Olha só como é que é o processo. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Se nós estamos falando de ligação gênica ou linkage em vez da segunda lei de Mendel, nem os gametas diretamente vão ser assim. Eu vou apagar até os gametas para falar um pouquinho sobre o genótipo. Olha só. O genótipo desse pai aqui é fácil saber. Por quê? Porque ele só tem genes Azinho e Bzinho. Então, obrigatoriamente, ele vai ser Azinho, Bzinho, com os seus genes ligados nos cromossomos. Agora, esse cara aqui nós sabemos que pode ser ou Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, ou Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Ele pode estar ou em posição cis, essa daqui, ou em posição trans. Temos que descobrir qual delas é. Como é que você faz isso? Analisando os filhos. Dá uma olhada aqui, ó. Vermelho e roxo. Para ser vermelho, vai ter que ser... Já que eu vou botar para ter espaço legal. Para ser vermelho, vai ter que ser Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Opa, Bzão alguma coisa. Só que esse pai aqui, ó, só pode mandar Azinho e Bzinho. Ele não tem outra combinação de gameta. Então não tenha dúvida que o indivíduo vermelho e roxo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O indivíduo amarelo e branco, para ser amarelo, Azinho, Azinho, não tem nem dúvida. Para ser branco, Bzinho, Bzinho, não tem nem dúvida. Vermelho e branco, para ser vermelho, Azão alguma coisa. Mas para ser branco, Bzinho, Bzinho. E amarelo e roxo, Azinho, Azinho para amarelo, Bzão alguma coisa para ser roxo. Só que, gente, esse alguma coisa você pode definir. Porque esse pai só manda Azinho e Bzinho. Então, em todos eles, vai ter que ter um Azinho e Bzinho que vem desse cara aqui, ó. Eu vou até botar esse Azinho e Bzinho em vermelho para a gente identificar. Nos 4 filhos nascidos, um dos cromossomos é Azinho e Bzinho, que veio do pai da nossa direita. Tá lá, Azinho e Bzinho. Não cabe aqui embaixo, né? Vou colocar aqui, tá lá. Azinho, Bzinho. Tá aqui. E o outro cromossomo, como é que é? Se esse pai mandou Azinho e Bzinho, para formar esse filho, que é vermelho e roxo, tem que ter Azão pro vermelho e Bzão pro roxo. O outro cromossomo, obrigatoriamente, vai ser Azão, Bzão, que veio desse pai aqui. Esse aqui é amarelo e branco. Já tem Azinho, né? Mas para ser amarelo tem que ser recessivo, então tem que ter um outro Azinho. Para ser branco tem que ser recessivo, então tem que ter um outro Bzinho. Azinho, Bzinho, que veio desse pai aqui. Para ser vermelho tem que ter um Azão, para ser branco tem que ter um Bzinho. Azão, Bzinho, que veio desse pai aqui. Para ser amarelo tem que ter Azinho, e para ser roxo tem que ter Bzão. Azinho, Bzão, que veio desse pai aqui. Então os gametas, os cromossomos que estão à direita vieram do pai, da esquerda, né? Os cromossomos que estão à esquerda vieram do pai à esquerda. Os cromossomos que estão à direita vieram do pai à direita. Deu para entender? Mas já tá legal, entendi. Descobri o genótipo dos filhos. E agora, como é que eu descubro do pai que eu não consigo definir? É fácil. Você lembra que a proporção de gametas parentais sempre vai ser maior que a proporção de gametas recombinantes? A quantidade de gametas parentais sempre vai ser maior que a de gametas recombinantes. Regra, lembra disso. Então é só você analisar. Quem são os gametas parentais? Os de maior valor. Esse e esse são os gametas parentais. Quem são os gametas recombinantes? Os de menor valor. Esse e esse são os recombinantes. Ou seja, quais foram os cromossomos que esse pai mandou para o filho sem sofrer crossing over? Sem sofrer crossing over foi... Tá em marrom. Sem sofrer crossing over foi o Azão com Bzão e o Azinho com Bzinho. Porque são de maior valor.
Os de maior valor vieram dos gametas parentais, os de menor valor dos gametas recombinantes. Ou seja, esses dois vieram do parental. Aquele pai da direita mandou Azinho, Bzinho, nos dois casos. Agora, esse pai aqui da esquerda mandou Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Ou seja, o papai tem esse genótipo aqui, ó. Azão, Bzão, que tá para esse aqui, Azinho, Bzinho para esse. Azão, Bzinho e Azinho, Bzão têm menor valor, são recombinantes. Só vieram caso tenha havido crossing over. E assim você descobre e mostra o genótipo dos pais em um cruzamento igual a esse. Tá legal? Mais uma coisa. A gente pode calcular o quanto de crossing over ocorre entre os dois genes. Eu falei que nem todas as células sofrem crossing over, né? Mas quantas sofrem? Você pode calcular isso descobrindo uma coisa chamada de taxa de crossing over. Ou apenas taxa de crossing, também conhecida como taxa de recombinação gênica. Taxa de recombinação ou taxa de crossing. Como é que você calcula essa taxa de crossing? É simples. A taxa de crossing é igual à soma das porcentagens dos gametas recombinantes. Você vai somar as porcentagens dos gametas recombinantes e a partir dessa soma você consegue saber qual é a taxa de crossing. Como é que você vai fazer isso aqui? Primeiro você descobrir quem são os recombinantes. Quem são os recombinantes? Ó, esse e esse. Quantos recombinantes nós temos então? Vamos lá, taxa de crossing é igual. Eu tenho 90 gametas que originaram ser vermelho e branco, que são recombinantes. 90. Mais 90 gametas que formaram a característica amarela e roxa, que também vieram de um gameta recombinante. Ah, 90 mais 90 igual a 180? Não, eu quero porcentagem, né? E para fazer percentual, o que eu faço? Eu somo esses dois e divido pelo total. 410 mais 90 dá 500. 410 mais 90 dá 500. 500 mais 500, 1000. Então fica 90 mais 90 sobre 1000. Isso dá 180 sobre 1000. 90 mais 90, 180, dividido por 1000. E agora é só tirar a porcentagem. Você não quer porcento? É dividir por 100. Se é dividir por 100, corta um zero aqui e um aqui, ó. 18 dividido por 100. 18 dividido por 100 é igual a 18%. Essa é a taxa de crossing entre os genes A e B, que estão ligados, estão presentes no mesmo cromossomo. Curiosidade, a taxa de crossing, ela também é igual à distância que os dois genes possuem no cromossomo. Uma questão de prova pode dar para você distância. A única diferença é que a distância ela não é medida em porcentagem. As unidades de medida de distância são essas aqui, ó. Unidade de recombinação, morganídeos, centimorgans, são como eles medem isso. Então, se falarem para você assim, os genes A e B estão distantes a 20 unidades de recombinação entre si. A taxa de crossing deles é de 20%. Acabou, é assim que você descobre. Beleza, galera? Aproveita aí, dá aquele print final e a gente fecha a partezinha de linkage.